Reinhard Bonk, Evangelismo por Fogo, acendendo a sua paixão pelo perdido. Introdução. Reavivamento sem coincidência. Mais de 30 anos atrás, quando eu era um jovem missionário na África, às vezes eu pregava para 5 pessoas. Minha oportunidade de ver o impacto da gloriosa apresentação do Evangelho na aprovada tradição de missões estrangeiras havia chegado. Mas só 5 pessoas. Além desse grupo, havia mais de 450 milhões de almas na África, as quais, em sua maioria, eram ignorantes da salvação por meio de Jesus Cristo. Sim, eles poderiam todos ser evangelizados pelo mesmo modo que estávamos evangelizando, mas somente se eles nos fizessem o favor de permanecerem vivos por cerca de 5.000 anos. Entretanto, pequenas audiências não nos desanimaram. O reavivamento poderia vir e nos salvar de um monte de tribulações. Deus poderia se erguer em batalha. Esta esperança nos manteve com olhos cintilantes e pacientes, pois os nossos tataravós não tinham confiado nisso com uma fé inquestionável. Um evangelho que não é pregado é inútil. Mais tarde eu comecei a questionar esta ideia. Abalou-me o pensamento de que o evangelho não é boas novas para as pessoas que não o ouvem. Que um evangelho não é pregado não é evangelho de forma alguma. Outro pequeno raio de iluminação penetrou no meu coração. No Novo Testamento, nós nunca lemos a respeito de Deus indo à frente por si mesmo, mas que eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Marcos 16:20, ênfase minha. Deus agiu como eles agiram. Smith Wigglesworth disse: os Atos dos Apóstolos foi escrito porque os apóstolos agiram, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, 21. Então, ele estava esperando por nós. E eu não podia escapar. Isto incluía a mim. Eu fundei um curso bíblico por correspondência e 50.000 pessoas se inscreveram, tantos como um periscópio de um submarino. Isto me revelou que eu estava submergido no oceano de uma humanidade faminta por salvação. Além do mais, uma visão me perseguia. Noite após noite, eu via todo o continente africano, cada país lavado pelo sangue de Jesus. Esperar por avivamento? Nós tínhamos. A espera já tinha sido feita, rigorosa e pacientemente, através de centenas de anos de oração fervorosa. Agora, com certeza, Deus deverá responder? Além do mais, encarei mais um fato. Nunca houve avivamento sem um evangelismo agressivo. Logo, num impulso aparentemente selvagem, o que me provou ser de Deus, eu reservei um estádio para 10.000 pessoas para uma campanha com uma igreja de 40 membros. As 10.000 pessoas vieram. A primeira colheita de trigo. Pela primeira vez, eu testemunhei milhares correndo à frente num apelo de salvação. Deus me abriu os olhos e eu consegui ver o invisível, uma poderosa onda do Espírito Santo chegando aos estádios. Houve um batismo em massa com o Espírito Santo, acompanhado de muitos milagres
de cura. Eu chorei como um garotinho e prometi ao Senhor que, em obediência, iria atravessar a África e fazer a visão se cumprir. Eu pensei que, se Deus pôde fazer aquilo com 10.000 pessoas, Ele poderia fazer com 450 milhões. Hoje, o que temos visto Deus fazer na África é de tirar o fôlego, seguindo as pegadas dos gigantes. Nós colhemos com alegria o que foi semeado em lágrimas. Nós fomos a Bukavu, que foi primeiramente visitada pelo missionário C.T. Studd e ainda continua remota, no meio das florestas do Zaire. Lá nós vimos 70.000 pessoas responderem ao chamado do amor de Deus. David Livingstone profetizou, onde hoje dificilmente havia visto um convertido no futuro. Neste lugar haveriam milhares. E foi o que aconteceu em Blantyre, Malawi, nomeada em homenagem à cidade escocesa onde os Livingstone nasceu. Centenas de milhares responderam ao chamado de salvação, puxando o gatilho do avivamento. Hoje, bruxaria, ocultismo e maldade fazem do evangelho algo tão viral quanto uma arma no buraco de cobras. O diabo corre à medida em que os cativos são libertos. De uma vez por todas, Jesus não se ganha nada com um cristianismo legal e casual. Agora, nações precisam urgentemente da mensagem incendiária da cruz. Não podem esperar a nossa conveniência. Por toda a África, presidentes e líderes observam os benefícios milagrosos conferidos pelo Evangelho sobre todas as pessoas que pessoalmente o recebem. Quando o nosso empurrão nórdico alcançou as bordas do deserto do Saara em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, antigamente conhecida como Upper-Volta, um país famoso por animismo, o presidente nos levou à sua casa 2 vezes. Cerca de 800.000 pessoas compareceram nos 5 cultos, das quais cerca de 250.000 compareceram no último dia da reunião. A maioria delas aceitaram a Jesus, incluindo muçulmanos e animistas. O mesmo aconteceu com países como Quênia, Benin, Gâmbia, Togo e o Chade. Similarmente, na Nigéria, depois de comparecer à cerimônia do novo presidente, fui convidado a ministrar em outros cultos nesse mesmo país. Em Lagos, 1.600.000 pessoas se reuniram em um único culto, num total de 6 milhões, em apenas 5 dias. A aceitação do Evangelho poderoso é absolutamente incrível. Houve uma época em que o nosso ministério navegava de profecia em profecia. Hoje, cavalga em cumprimento. Por mais de 20 anos, eu carreguei em meu coração a promessa de que um dia nós veríamos 1 milhão de pessoas aceitarem a Jesus em um único culto. Em Lagos, Nigéria, no domingo, dia 12 de novembro de 2000, isto se tornou realidade, quando os nossos trabalhadores contaram 1.093.745 decisões por Cristo. Nós adquirimos equipamentos de som capazes de alcançar multidões, provavelmente maiores do que jamais se viu, dirigida por uma pessoa face a face na terra. Presunção arrogante. Se aquele que foi crucificado há de ver o fruto do penoso trabalho em sua alma e ficar satisfeito, como está escrito em Isaías 53, versículo 11, nós atreveremos em pensar em coisa menor? Ele ficaria satisfeito
com qualquer coisa menor do que isto? Porque os servos de Deus deveriam planejar como liliputianos. Inundação instantânea. Senhor Deus diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Como que as águas cobrem o mar? Elas cobrem de uma maneira tal que não há nem um simples local empoeirado no fundo do mar. Isto claramente ilustra o plano de Deus, o conhecimento de sua glória, poder e salvação. Será espalhado por todo o mundo, como uma inundação instantânea. Não haverá nenhum sinal de sequidão, nem de nenhum país, cidade, vila, família ou indivíduo. Toda a terra está cheia da sua glória. Clamavam os serafins. Isaías 6, versículo 3. Estes últimos dias antes da vinda do Senhor devem se tornar uma culminação digna de séculos de evangelismo global e reavivamento, a consumação do trabalho duro e das lágrimas dos ungidos de Deus de gerações passadas. A igreja é um bote salva-vidas, não um barco de prazeres. Não precisamos nem queremos pessoas para nos entreter, do capitão até o cozinheiro. Todos são necessários no convés para salvar almas. A igreja que não procura pelo perdido está perdida em si mesma. Alguns dão a desculpa de que a sociedade